Olá, nessa videoaula vamos falar sobre mais um método de ordenação, agora é o Select Sort. O que acontece na minha organização do algoritmo, eu tenho do meu lado esquerdo, o código e a execução do lado direito. Eu começo com uma função de impressão somente para visualizar, para ajudar que vocês visualizem o passo a passo, e depois eu tenho o código em si, que é o foco nosso de execução. Né? Então a gente tem um vetor de 5 posições, né, com valores previamente definidos aqui, que é o meu VET, e depois eu tenho a execução do nosso algoritmo com um for externo, que vai percorrer da posição 0 até o final do nosso vetor ali, e depois um for interno que vai percorrer da próxima posição, né, atual do vetor até o final, tentando buscar o menor elemento. Então, como que eu faço aqui? No meu for interno, o meu primeiro cara que eu tento preencher é a posição 0, que no meu caso está valendo 5. E aí eu venho com o J, onde ele vai até estourar o tamanho do vetor, aí ele para, né, e faz a ação caso necessária. Então, o que a gente vem? A 0 com a 1, né? A 5 com a 2. Aí eu venho buscando quem é o menor elemento desse meu vetor. Tá? Então, a minha função é tentar qual é a posição do meu menor elemento. Aqui no meu caso, o meu menor elemento está na posição 1 do meu vetor, lembrando as posições aqui em cima. Ok, vou no próximo. Né? O da posição 2 é menor que o da posição 1? Não, então continua a posição 1. Aí vem a próxima. O da posição, que eu já estou aqui, da posição 3 é menor do que o da posição 1? Então, opa, ele passa a ser o menor. E aqui a gente está falando de posição e não de valor. Ok? Então, da posição 3 é menor. Então, a posição 3 passa a ser menor. Vou no último elemento aqui, que é o quarto, e vejo, ele é menor que o da posição 1? Não, é o da posição 1. Opa, terminou o vetor? Terminou. O que eu faço? Troco o da posição 0, que é o meu foco do i, com o da posição menor possível que a da posição 3. Então, eu troco o 1 com o 5. E aí eu faço essa troca e levo em consideração que a partir de agora o meu subconjunto da esquerda, que contém só a posição 0, está ordenado. Aí meu foco passa a ser o da posição 1 até a posição 4. Então, meu i está valendo 1, o j passa a ser o 2, então eu começo a discutir entre os caras aqui e pergunto, qual é o menor deles? O da posição 1, guardo 1. Qual o menor entre a posição 1 e a posição 3? A posição 1. Qual o menor entre a posição 1 e a posição 5? O da posição 1. Então, quem tem que ficar na posição 1? Ele mesmo. Então, eu já tenho ordenado esses dois aqui nesse momento. Aí eu venho depois na próxima posição, tentando fazer a mesma coisa, né? Lembrando que eu tenho entre a posição 2 e 3 do meu vetor, né? Lembrando os índices, né? Então, eu estou aqui no meio do meu vetor. Então, qual que é o menor? Esse cara. Depois eu venho, qual o menor entre esses dois? Esse cara. Então, eu troco a posição alvo minha, que é a segunda posição, com a posição menor. O que acontece? Nesse momento, esse cara aqui está ordenado. E aí eu venho para o último, que vai comparar a posição 4 com a posição 3. A posição 4 é menor, depois eu saio e faço aquilo acontecer. E aí eu tenho todo o meu conjunto ordenado. Observa que o que pode acontecer de interessante aqui, eu posso ter o problema, tá? Vamos voltar na primeira posição aqui. Ele trocou 1 com 5. Vamos supor que quem tivesse aqui era o 2. Ele ia jogar o 2 lá pro final. Ele não quer nem saber. Ele troca, o menor joga para frente e qualquer que seja a posição, ele joga o cara para o final. Então, aqui no caso ele jogou o 5. Mas ele podia ter jogado o 2, se o 2 fosse o primeiro valor lá do vetor, lá para o final. Então, ele não está pré-organizando isso. Ele simplesmente seleciona o menor e joga para frente.
Considere esse conjunto aqui terminado. Seleciono o menor, jogo para frente. Agora esse cara terminado. Seleciono o menor, joga para frente, considera isso terminado. Seleciono o menor, joga isso para frente, que é outro. E, obviamente, o último elemento sempre já está na posição correta. Tá? Então, essa é a essência do nosso algoritmo Select Sort. Um abraço.